Florença, 1974. A cidade que um dia fora o berço do Renascimento, um museu a céu aberto de beleza inigualável, agora se via assombrada por uma sombra crescente, um mal que se infiltrava pelas ruelas de paralelepípedos e pelos palácios grandiosos. A melodia alegre das canções populares era abafada por sussurros de medo, e o aroma doce das flores dava lugar ao cheiro acre do pânico. Em meio a esse cenário de beleza e apreensão, Laura, uma jovem jornalista com olhos cheios de idealismo e uma sede insaciável pela verdade, chegava à cidade. Recém-saída da universidade, com o diploma ainda fresco e a ambição a mil, ela sonhava em desvendar a grande reportagem que a consagraria. Seus editores, no entanto, pareciam mais interessados em histórias amenas sobre a vida local, ignorando os rumores sombrios que já circulavam. Do outro lado da cidade, no escritório esfumaçado da delegacia, o inspetor Rossi fitava a fumaça de seu cigarro subir em espirais. Um veterano da força policial, com rugas de preocupação gravadas no rosto e um olhar que já vira demais, ele carregava o peso de casos não resolvidos como um fardo. Cético por natureza, mas guiado por um senso de justiça inabalável, Rossi sentia a tensão no ar, os boatos sobre um monstro que espreitava os amantes nas noites florentinas. As autoridades, no entanto, mantinham um silêncio perturbador, relutantes em reconhecer a gravidade da situação, quase como se o medo pudesse ser varrido para debaixo do tapete. Então, o horror se materializou. Um casal de namorados, jovens e apaixonados, encontrados brutalmente assassinados em um carro estacionado em um local isolado. Os detalhes eram macabros, a violência insensata. A cidade estremeceu. A cobertura inicial da mídia foi, no mínimo, hesitante. Jornais locais minimizaram os fatos, especulando sobre crimes passionais ou vinganças banais, evitando a palavra serial killer, como se ela pudesse invocar ainda mais escuridão. Mas Laura não se deixou enganar. Algo em sua intuição de jornalista lhe dizia que havia muito mais por trás daquela tragédia. Contra a vontade de seu editor, que via a história como sensacionalismo barato, ela se determinou a investigar a fundo, a dar voz às vítimas e a desmascarar a verdade. Rossi foi designado para o caso. Sentia o peso da cidade em seus ombros, a expectativa do público e a pressão silenciosa da cúpula policial. Percorria a cena do crime com um olhar treinado, cada detalhe, por menor que fosse, gravando-se em sua memória. Laura, por sua vez, começou a traçar padrões, a ligar os pontos que a mídia ignorava. A frieza metódica dos assassinatos, a escolha das vítimas, a aparente falta de motivo. Tudo indicava uma mente perturbada, um predador que agia com precisão assustadora. Rossi encontrava poucas pistas, a frustração aumentando a cada dia. A cidade, antes vibrante, agora se recolhia em um pânico crescente. E então, o impensável aconteceu. Um segundo crime, idêntico ao primeiro, abalou Florença. A ideia de um incidente isolado desmoronou e a face do terror se revelou em toda a sua crueza. Laura, determinada a humanizar a história, aproximou-se da família de uma das vítimas, sentindo a dor crua que a impulsionava ainda mais em sua busca pela justiça. Foi nesse período de desespero e incerteza que os caminhos de Rossi e Laura começaram a se cruzar. Desconfiados um do outro, ele, um detetive experiente, ela, uma jornalista impetuosa, ambos eram impulsionados pelo mesmo objetivo: encontrar o monstro que aterrorizava Florença. Em uma tarde chuvosa, enquanto Laura analisava recortes de jornais antigos em um café, uma carta anônima escorregou para debaixo de sua xícara. Dentro, uma pista críptica sobre o assassino. Uma pista que ela, contra todo bom senso, decidiu seguir sozinha. A pista anônima levou Laura a um recanto esquecido nos arredores de Fiesole. Um local onde a vegetação densa abraçava ruínas antigas, sussurrando histórias de séculos passados. O ar estava pesado, carregado de um silêncio opressor. Entre as pedras musgosas, escondido sob um arbusto, ela encontrou um pequeno broche de prata,
idêntico ao que uma das vítimas usava na foto de sua formatura. Um arrepio frio percorreu sua espinha. A autenticidade da carta era inegável. O monstro não estava apenas matando, ele estava brincando, deixando migalhas de pão para sua presa. Enquanto isso, Florença mergulhava em um medo palpável. Mais crimes foram cometidos, cada um mais brutal que o anterior, com uma assinatura que se tornava cada vez mais audaciosa. O terror se espalhava como uma praga, sufocando a vida noturna vibrante da cidade. Rossi, com olheiras profundas e um cansaço que parecia impregnado em seus ossos, intensificava os interrogatórios. Mas as pessoas, antes dispostas a ajudar, agora se recolhiam em suas casas, com medo de falar, de ver, de ser a próxima vítima. A cada porta batida na cara, a cada testemunha amedrontada que se recusava a depor, a frustração do inspetor crescia. Ele sentia que estava lutando contra fantasmas. A mídia, antes complacente, agora se voltava contra a polícia. Manchetes questionavam a competência das autoridades, pintando um quadro de ineficácia e desespero. A pressão sobre Rossi era imensa, vinda de todos os lados, da população, da cúpula policial e até mesmo de seus próprios homens, que começavam a duvidar de sua liderança. Laura, impulsionada pela adrenalina e por uma sede insaciável de verdade, publicou uma matéria que chocou a cidade. Detalhando a ineficácia da investigação policial, ela expôs as falhas e a falta de progresso, atraindo não apenas a ira das autoridades, mas também uma atenção muito mais sombria, a do próprio monstro. Pouco depois da publicação, Laura começou a receber ameaças veladas, bilhetes anônimos deixados em sua mesa, chamadas telefônicas silenciosas, a sensação constante de estar sendo observada. Mas em vez de recuar, sua determinação apenas se fortaleceu. Ela sabia que estava no caminho certo. O editor de Laura, no entanto, estava em pânico. Temendo represálias e censura, ele tentou frear suas investigações, ameaçando-a com demissão. A relação entre eles se deteriorou rapidamente, transformando o ambiente da redação em um campo de batalha silencioso. Numa noite fria e chuvosa, Rossi e Laura se encontraram em um café quase vazio. A tensão entre eles era palpável. Ele a acusava de atrapalhar a investigação com suas reportagens sensacionalistas, de colocar vidas em risco. Ela o acusava de ineficiência, de permitir que o monstro continuasse a aterrorizar a cidade. As palavras eram afiadas, mas por trás da raiva havia uma admiração mútua e uma desesperada necessidade de respostas. Durante a discussão, Rossi revelou algo perturbador. Havia um informante dentro da polícia, alguém que estava vazando informações para a imprensa e, possivelmente, para o próprio assassino. A teia de enganos era mais complexa do que imaginavam. Apesar da desconfiança, Laura continuou sua busca. Uma figura misteriosa, que se apresentava como um ex-detetive aposentado com conexões obscuras, contatou-a, afirmando ter informações cruciais sobre o monstro. O encontro ocorreu em um beco escuro, sob a luz bruxuleante de um poste que mal iluminava as sombras. O homem, com um olhar evasivo e um sorriso enigmático, sussurrou detalhes que arrepiaram Laura, mas suas intenções eram ambíguas, gerando uma profunda desconfiança. Ele parecia saber demais, mas ao mesmo tempo parecia esconder ainda mais. A conversa terminou abruptamente, deixando Laura com mais perguntas do que respostas. Ao sair do beco, a escuridão pareceu engoli-la. Um vulto surgiu das sombras, atacando-a com uma ferocidade inesperada. Laura lutou, o coração martelando no peito, o medo gelando suas veias. Conseguiu escapar por pouco, correndo sem olhar para trás, a adrenalina pulsando em suas veias. O ataque confirmou seus piores temores. Ela estava perigosamente perto da verdade e o monstro sabia disso. A caçada havia se tornado pessoal. Recuperada do ataque, Laura não se deixou abater. A violência apenas acendeu uma chama ainda maior dentro dela. Apoiando-se em sua rede de contatos, que incluía jornalistas investigativos experientes e alguns informantes relutantes, ela mergulhou mais fundo. Cada entrevista, cada documento antigo que desenterrava, cada sussurro nas sombras,
a levava para mais perto de algo que a polícia parecia incapaz ou relutante em ver. Enquanto isso, Rossi, atormentado pela traição interna e pela série de fracassos que manchavam sua reputação, teve um momento de epifania. A corrupção dentro de sua própria equipe, a ineficácia das buscas, a forma como certas pistas foram ignoradas ou minimizadas. Era como se uma névoa densa se dissipasse, revelando um padrão macabro de eventos que antes pareciam desconexos. A dor da perda, a frustração e a raiva se transformaram em uma clareza cortante. Foi em um escritório empoeirado, repleto de arquivos antigos e mapas de Florença, que Laura e Rossi finalmente uniram forças. A desconfiança mútua, antes uma barreira intransponível, cedeu lugar a uma necessidade desesperada de cooperação. Eles perceberam que sozinhos seriam presas fáceis. Juntos talvez tivessem uma chance. Rossi compartilhou suas suspeitas sobre a sabotagem interna, e Laura revelou as pistas enigmáticas que a perseguiam. Conectando os pontos, eles descobriram uma motivação sombria e profundamente pessoal por trás dos crimes. Não era apenas um assassino em série aleatório. Era alguém movido por uma vingança fria e calculista, ligada a eventos passados, a uma injustiça antiga que fermentou por décadas. Os alvos não eram aleatórios. Eram peças em um tabuleiro de xadrez macabro, cada um com uma conexão indireta com um trauma esquecido. A verdadeira identidade do monstro foi revelada. Um homem, aparentemente acima de qualquer suspeita, um respeitado membro da comunidade florentina, que havia se escondido à vista de todos, tecendo sua teia de morte com uma paciência assustadora. Era alguém que, por trás de uma fachada de respeitabilidade, guardava um coração corroído pelo ódio e pela dor. O rastro os levou a um antigo casarão abandonado nos arredores de Florença, um local que tinha um significado simbólico para os crimes, o palco de uma tragédia pessoal que desencadeou a fúria do monstro. Era ali que ele guardava seus troféus, suas memórias distorcidas de vingança. A tensão era palpável enquanto Laura e Rossi se aproximavam, o silêncio da noite quebrado apenas pelo farfalhar dos seus próprios passos e o bater de seus corações. O confronto foi tenso e dramático. O monstro, encurralado, revelou seus motivos complexos e distorcidos, a voz carregada de uma loucura serena, os olhos brilhando com a convicção de quem se via como um justiceiro. Ele detalhou cada passo de seu plano, cada vítima, cada detalhe macabro, numa confissão que era ao mesmo tempo aterrorizante e patética. Laura, com sua caneta imaginária, absorvia cada palavra, cada nuance, já moldando a reportagem que desmascararia a verdade. Rossi, por sua vez, lutava para prender o criminoso, os músculos tensos, a mente focada em encerrar aquele pesadelo. O monstro foi finalmente detido, algemado, seu reinado de terror brutalmente interrompido. Mas não sem deixar cicatrizes profundas nos envolvidos. A cidade respirou aliviada, um suspiro coletivo de alívio que reverberou pelas ruas de Florença. No entanto, as feridas emocionais permaneceram, marcas indeléveis na alma de uma cidade e de seus habitantes. Laura, agora uma jornalista renomada, com uma reputação de coragem e integridade, escreveu a reportagem definitiva sobre o caso. Suas palavras não apenas detalhavam os crimes e a prisão, mas também prestavam homenagem às vítimas, dando-lhes voz e dignidade. Ela refletiu sobre a natureza do mal, sobre a escuridão que pode se esconder sob a superfície mais polida, e sobre a resiliência do espírito humano. Rossi, embora vitorioso e reconhecido por seu papel crucial, carregava o peso das perdas, da corrupção que descobriu e da escuridão que enfrentou. No entanto, em seus olhos cansados havia a certeza de ter cumprido seu dever, de ter trazido justiça a uma cidade que clamava por ela. Florença, a joia da Renascença, finalmente pôde começar a curar suas feridas, mas a sombra do monstro sempre seria uma lembrança sombria de sua vulnerabilidade.